Não divulgue o santo. E isso é importante que nós, como responsáveis pelo trabalho da comunicação, é importante que a gente procure demonstrar, olha, eu não estou tentando divulgar que a Vanessa fez o bem. Eu preciso divulgar o bem que a Vanessa fez. Não é dar destaque à Vanessa. Mas vejam, gente, o mundo está carente de ações benemerentes. E nós estamos escondendo isso. A gente diz assim, puxa vida, no mundo só tem coisa mal, né? Por que no mundo só tem coisas más? Porque só tem sido divulgado as coisas más. E por que elas são divulgadas? Porque elas chamam a atenção. Vocês conseguem imaginar Jornal Nacional? O repórter dizendo assim, destaque de hoje. O pai de família saiu para trabalhar para alimentar os filhos. Hoje, o indivíduo passou o dia cumprindo as regras da sociedade. O que a gente quer ver? O pai saiu e não voltou. O indivíduo cometeu um crime contra a sociedade. A gente diz assim, meu Deus! Porque isso é o que destoa, isso é o que dá destaque. E aí a gente está perdendo a perspectiva de dizer o seguinte, mas na nossa sociedade tem gente fazendo bem. Tem famílias sendo resgatadas. Tem situações que estão de uma maneira diferente. Eu recordo de um episódio na nossa atividade de evangelização com a juventude. Nós desenvolvemos na FEB um trabalho que envolvemos o jovem na atividade da assistência e promoção social espírita. Então, é um projeto em que a juventude ela se encarrega de cuidar de uma família durante o período em que ela está. Então, os jovens se reúnem e a gente faz ações de benemerência com eles. E a juventude teve a ideia de uma das famílias que eram atendidas pela turma de reconstruir a casinha, porque a família morava assim, era um muro de uma casa, no fundo outro muro de outra casa, na lateral outro muro de outra casa. Então eles cobriram com um pano em cima e cobriram com um pano na frente. E ali era a casa deles. Então os jovens ficaram muito sensibilizados e resolveram fazer uma campanha para construir o muro da frente e o teto da casa, para pelo menos eles terem alguma coisa para se resguardar. E nós estávamos indo fazer uma visita à casa para ver exatamente, tirar a metragem, ver exatamente o que a família iria precisar. Quando nós chegamos na casa, estava uma menininha de 8 anos que estava cuidando da casa com 2 irmãos. Um irmãozinho de 7 e uma irmãzinha de 6. E quando nós chegamos, ela estava fazendo a lição de casa com os irmãos. Então ela tinha um caquinho de telha na parede do fundo da casa, os irmãozinhos estavam sentados e ela estava ensinando eles a ler. E a frasezinha que ela escreveu foi assim: nesta casa somos felizes. E uma das nossas evangelizandas, que morava num dos bairros mais ricos de Brasília, cuja casa é uma mansão, começou a chorar. Nós a trouxemos do lado. O que há, filha? Por que eles são felizes aqui e eu não sou feliz lá? Por aquilo que a gente aproveita. Por modo como nós utilizamos as nossas forças. E ela foi a que mais se empenhou por construir a casa. Ela mobilizou os pais, os amigos dos pais, e o que era para ser a construção de um muro, de um telhado, virou a construção de uma casa completa, com quartos, banheiros, cozinha e etc. E quando terminou,
nós perguntamos para ela: e agora, você está feliz? Ela disse: mais do que em toda a minha vida. É desse bem que a gente está falando. É desse bem que precisa ser divulgado. É isso que precisa fazer parte da nossa tônica. Em alguns aspectos, eu tenho falado no molhado para vocês. Eu sei que a Federação Espírita do Paraná, com o Momento Espírita, tem feito um trabalho extraordinário de divulgar esses aspectos. Está aí um exemplo essencial do que é falar daquilo que importa. Que não é uma pregação proselitistas, não é uma mensagem de dizer assim: ei, você que está passando na rua, converta-se ao Espiritismo. Qual é a mensagem que está por trás? Você já pensou nesses valores? Você já pensou na importância desses aspectos da sua vida? Não é isso que as pessoas precisam? Então, quando eu falo para o público, eu falo desses valores. Quando eu falo para os espíritas, Paulo, quando eu era criança, eu comia alimento de criança. Qual é o alimento que a gente deve dar para as crianças espirituais? O alimento de crianças espirituais. Mas esse é o único alimento que a gente vai oferecer? Então a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Mais questões que eu não vou entrar agora no propósito, senão a gente não vai fazer o intervalo correto. Eu tenho 8 minutos. Alguma pergunta? Algum comentário? Aqui, ó. Obrigada, Malena. Mas eu acho que existe algo que a gente precisa fazer para poder alcançar isso. Quebrar um pouquinho o que espíritas de longa data têm em si, que é um convencimento de que devem ser discretos, digamos assim. Eu vou contar o episódio rapidamente. Nossa casa fez, há 2 anos atrás, 60 anos. E nós organizamos uma comemoração e a equipe de comunicação social buscou fazer um vídeo com as realizações dessa casa, com o histórico da casa e colocando assim a evolução, né, até os dias de hoje. E a casa tem um braço assistencial, digamos assim, num bairro. Iniciou como a Casa da Sopa. E hoje tem várias crianças sendo evangelizadas, e hoje é uma casa espírita, onde era uma favela, o bairro já está enorme, e é uma casa espírita lá nesse local. E as pessoas que participaram desse processo, muitas não estão mais conosco, não teriam... E a pessoa que sabia tudo, até como foi erguido o barracão, etc., ela se negou a gravar conosco para constar nesse vídeo. Porque ela disse que ela não queria fazer comentários, que a gente deve fazer sem olhar a quem e ser discreto. Então, eu acho que essa concepção precisa ser quebrada. Eu argumentei com ele, eu disse assim, pois é, mas a gente quer só colocar que em tempos mais difíceis, em ocasiões em que a gente não tinha todos os recursos que tem à mão hoje, pessoas se uniram em prol de uma causa e realizaram, né? É um estímulo, é isso que a gente quer alcançar. E ele disse assim, mas eu não quero. E não disponibilizou nem algum material que ele tivesse, umas fotos, alguma coisa assim da construção e tal. E eu disse, encerrei a conversa com ele e disse assim, mas o que seria de nós se os discípulos não tivessem escrito o Evangelho? É importante a gente retomar, quando nós falamos sobre esses aspectos, é muito importante nós entendermos o sentido da humildade. O que é que significa ser humilde e o que significa ser orgulhoso?
Esses são dois conceitos importantes para nós, os espíritas, compreendermos, porque eles estão na base do nosso progresso moral, considerando que qual é a primeira bem-aventurança? A da humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Mas o que é essa humildade? A gente confunde muito a ideia de humildade com a ideia de esconder-se. Vocês já imaginaram Jesus? Olha, não vou falar para o público porque eu não quero me aparecer. Eu não vou curar os doentes porque senão vão pensar que eu sou o quê, né? Eu, né? Filho de Deus, fazendo isso. Jesus, quando foi falar na cidade dele, na Galileia, os vossos pais vos ensinaram a seguir a lei. Eu vos afirmo, eu sou a lei. Eu sou a lei. Foi humilde? Olha o exemplo de humildade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi humilde? Por que foi humilde? Porque ele era. Porque ele era. Não teria sido justo se ele, sendo o caminho, dissesse assim, olha, sou eu não. É outro. Humildade, gente, é reconhecer o que nós somos e o que nós não somos. Sabe por quê? Porque o que nós somos está feito. Nós precisamos trabalhar agora o que falta. Isso é humildade. Humildade é uma expressão de exercício daquilo que nós somos. O que é o orgulho? O orgulho é divulgar o que nós não somos. Isso é orgulho. E aí é importante que a gente tenha, não estou fazendo acusações, mas é importante que a gente saiba distinguir o falso orgulho. A falsa humildade. E a falsa discrição. Olha, eu não gostaria muito de divulgar o que eu estou fazendo, porque eu sou humilde. Eu tenho orgulho da minha humildade. Porque para quem é, como é que ele vai deixar de ser? Como é que ele vai parar de fazer essas coisas? Então, assim, eu não estou dizendo que a gente deve forçar o companheiro a dizer assim, não, mas você precisa divulgar. Não, não. Você não quer aparecer? Não, não. É justo. Vamos focar na obra. Porque a obra precisa aparecer. Porque se a gente não está fazendo alguma coisa para a obra aparecer, nós estamos fazendo o quê? O que nós estamos fazendo? E aí a gente tem que ter o critério que, assim, discernimento. Eu não estou fazendo propaganda da obra, estou fazendo divulgação. Qual é a diferença de divulgação e de propaganda? Propaganda. Vocês estão vendo coisa maravilhosa que a gente fez? Foi, contribua, ofereça aí algum recurso. Qual é o meu interesse com esse processo? É divulgar a obra? Qual é o interesse? Eu quero que você contribua. Então eu estou utilizando a obra como recurso para que você tome uma atitude que eu quero que você tome, que é o quê? Doar alguma coisa. Qual é o processo de divulgação? Está aqui a obra. Está aqui os resultados. Aí você diz assim, isso aqui é o quê? Nada. Só estou lhe dizendo que a obra está sendo feita. Porque aqueles que estão alinhados com a obra vão dizer assim, como é que eu ajudo?
Entenderam a diferença? Esses são aspectos que a gente precisa ter cuidado e precisa ter discernimento. Por quê? Porque é esse tipo de propaganda que eu vou fazer dentro da divulgação do Espiritismo? Não. Mas eu não posso aplicar esse mesmo critério quando eu lanço um livro, quando eu lanço um filme. Por quê? Porque eu, de fato, preciso convidar as pessoas. Se as pessoas não lerem o livro, elas não vão saber o conteúdo que tem. Então, a divulgação está incompleta. Quando eu vou divulgar um livro, eu digo para elas assim, olha, esse livro é bom, compre. Por que eu estou dizendo a ela? E não pode ser só compre. Você não tem dinheiro para comprar? Não, não. Ele está aqui disponível na biblioteca. Leia. Percebem a diferença disso? Que é o grande problema que nós estamos tendo quando nós nos alinhamos ao modelo de propaganda específico de marketing e propaganda. O nosso propósito é transação comercial. Quando o nosso propósito efetivo é de divulgação, a gente dá alternativas. Ao invés de ser a mensagem compre, a mensagem é leia. Leia. Como é que você vai ler? Se você tem recurso, você compra. Se você não tem, vá na biblioteca. O que eu não posso divulgar? Baixa o PDF. Por quê? Porque eu estou violando preceitos legais. Percebe como a gente precisa ter discernimento dentro da atitude? E esse discernimento exige que a gente não confunda as coisas. Amigo, eu não estou querendo divulgar você. Porque a obra não é sua. A obra é de Deus. Ou não é? Percebe como a gente está criando discursos e às vezes a gente faz isso de exaltação de coisas. A gente precisa aprender com aqueles que estão realizando as coisas. Eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, a mídia resolveu fazer um escândalo com Divaldo, recuperando o problema das mensagens que, teoricamente, eles teriam recuperado com aquilo. Alguém lembra desse processo? Divaldo foi acusado de fazer plágio das mensagens de Chico bem lá atrás. Ok? Então a mídia resolveu reesquentar esse assunto. Foram na Mansão do Caminho, a repórter chegou numa entrevista com Divaldo, disse assim, senhor Divaldo Pereira Franco, indícios demonstram que o senhor teria copiado as mensagens de Chico, está aqui ó, um trecho da mensagem de Chico, está aqui um trecho da sua mensagem, eles são equivalentes. O que o senhor tem a dizer? O que ela estava esperando? Uma defesa, uma coisa, e aí ia começar uma confusão disso daqui. Divaldo, com profundo discernimento, disse assim, é bem possível. Porque as mensagens são tão boas. Eu lia tanto aquelas mensagens que é bem possível que quando eu ia psicografar, os padrões delas estivessem na minha cabeça. E quando o Espírito queria dizer uma coisa, eu reproduzia o que estava lá. Aí a repórter fez assim, tá. Acabou o assunto. Encerrou-se o assunto. De quem é o trabalho, gente? É de Divaldo? É de Chico? Que estranhamento é esse que a gente tem? Por que a gente precisa dar cara ao trabalho? Quando a gente está falando de divulgação do bem, a gente está falando do que é feito, não de quem fez. Essa é uma diferença crucial nesse processo de divulgação. Antes que a Malena me desencarne, eu vou liberar a gente para o intervalo, tá bom? Então, um dos aspectos que a gente precisa recordar é que nós não estamos falando de uma disciplina das ciências humanas.
E isso constitui uma mudança radical de abordagem. Quando a gente estuda a comunicação social dentro da academia, ela é uma disciplina da área de ciências sociais, de ciências humanas, porque o propósito dela é a influência das massas. Os novos textos sobre comunicação social têm centrado bastante nos veículos, nas redes sociais, na comunicação de massa, então eles centram-se hoje nas mídias. Não é esse o nosso ponto. Quando nós falamos de comunicação social espírita, nós estamos falando de uma comunicação que é um princípio físico. É um princípio da natureza. E esta é uma mudança de ponto de vista muito significativa que vai afetar a forma como nós estamos trabalhando com propósito. André, do que você está falando? Daquele livreto que nós compartilhamos com vocês, o primeiro capítulo é um capítulo sobre a comunicação como um princípio do Espiritismo. Vamos recordar um pouco esses aspectos. Quando a gente estuda, tanto na evangelização, quanto no estudo sistematizado, quando falamos dos princípios básicos do Espiritismo, quais são eles? Deus, Espírito, a imortalidade da alma, como a gente chama, a mediunidade, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados. Ok. Esses são pontos fundamentais da concepção espírita, que não são os princípios filosóficos. Por que eles não são os princípios filosóficos? Porque alguns deles são consequências da relação entre outros princípios filosóficos. Quando nós estamos falando de princípios filosóficos, nós estamos falando de um modelo que, quando nós os relacionamos, deriva todo o conjunto da doutrina espírita. Então, sobre essa perspectiva, são princípios filosóficos do Espiritismo. Deus, Espírito, matéria, comunicação e progresso. Por que a comunicação aparece como um princípio do Espiritismo? Espírito e matéria, pergunta Allan Kardec, constituem, portanto, os elementos gerais do universo? Pergunta 27 do Livro dos Espíritos, o que é que os Espíritos respondem? Sobretudo, Deus. Deus, Espírito e matéria constituem a trindade fundamental. Não é? Entretanto, ao Espírito propriamente dito, deve-se acrescentar o fluido universal, que serve de intermediário. É por meio do fluido universal que o Espírito age sobre a matéria e a matéria age sobre o Espírito. Como se chama esse processo? Comunicação. E esse processo de comunicação, qual é o propósito dele? Qual é o propósito dessa comunicação? O progresso. E o que significa progresso em termos de espiritismo? Significa uma aproximação da lei natural, para espelhá-la em nossa conduta. Ah, mas a reencarnação não é um princípio filosófico? Não. Em que se baseia o dogma da reencarnação? Pergunta Allan Kardec. Na necessidade do progresso. Uma vez que o espírito não completou o seu progresso em uma existência, como ele o fará? Retomando um novo corpo para dar prosseguimento ao progresso. Então, a reencarnação é decorrente da lei do progresso e da relação do espírito com a matéria. E a mediunidade? A mediunidade é uma expressão de comunicação de espírito a espírito. É decorrente desses processos. Quando nós olhamos a comunicação à luz desse conceito natural,
nós a vinculamos imediatamente ao conceito de progresso. Em Espiritismo, todo ato comunicativo tem por propósito o progresso. Todo. Está fazendo uma ação de comunicação que não tem o propósito do progresso, não é espírita. Ah, mas está falando de espiritismo. Tem propósito de progresso? Se não tem, não é espiritismo. Não diz respeito a este ato comunicativo. Então, quando nós estamos falando sobre esse processo de progresso, nós estamos, de fato, considerando esta noção. Propósito é uma força motriz que impulsiona a uma existência autêntica, significativa e eticamente responsável. Isso se aplica a instituições e isso se aplica a indivíduos. Uma força motriz que impulsiona uma existência autêntica. O que é que significa autêntica? Coerente, original, verdadeira, autônoma. Essa existência autêntica, essa existência significativa, essa existência eticamente responsável. Por que eticamente responsável? Porque nós estamos imbuídos de um conceito ético natural. A ética, à luz da doutrina espírita, não é um conceito de um acordo social. Ele não é um acordo social. Isso é, inclusive, uma dificuldade que a gente tem com a tradução, porque, como a gente vem da origem latina, a gente pegou na moral um único sentido, e aí alguns compreendem a moral como o acordo normativo social, a convenção social de conduta. A palavra ética, ela tem dois fundamentos originalmente no grego. Ela significa o acordo social de conduta, as normas de uma sociedade, mas ela também significa os princípios que dão a uma existência um propósito e um significado. A vida que merece ser vivida. A vida que faz sentido, que vale a pena ter. Acontece que essas duas palavras gregas, como eram éticas, quando traduzidas, elas só tinham uma palavra no latim, mors, e virou moral. Então, a nossa palavra moral, ela tem dois significados. Qual é o significado que Allan Kardec escolheu quando ele fala das leis morais? É o significado de um acordo social? Não. Ele está recuperando o sentido daquela conduta ética que diz respeito a um alinhamento normativo. Então, nós estamos voltando a um princípio natural. A comunicação, como princípio natural, ela tem por propósito o alinhamento com as leis naturais. Por quê? Porque isso não é um aspecto humano. Do átomo ao arcanjo, todo o encadeamento de progresso tem qual propósito? Cri. Gente, atenção com isso. Evolução é um movimento de qualquer natureza. Progresso é uma evolução cujo resultado final é melhor do que o inicial. Então, não adianta a gente falar só em evolução. A gente tem visto, não, é a lei de evolução. Não, a lei de evolução só diz que as coisas se movimentam. Os gregos, por exemplo, eles acreditavam em evolução. Para eles, a história era um contínuo evolutivo, que saía de um ponto e voltava ao mesmo. O conceito de progresso é um conceito que veio depois. E daí a ideia da espiral. A espiral é uma evolução do conceito grego de evolução. Porque para os gregos era um círculo. Você saía, mexia e voltava para o mesmo ponto. Aí disse, não, o ponto é mais em cima, porque ele está progredindo. E aí vem esse conceito que a gente aos poucos assimilou. Todo o propósito
da existência é progresso. E o que significa o progresso? O progresso funciona. É melhor. Por quê? Porque dessa maneira é mais justo, é mais adequado. Ontem no Evangelho nós comentávamos esse significado da palavra justiça, que originalmente a expressão tzadak hebraica, ela tem 3 traduções: justiça, amor e caridade. Não é um conceito único, então a gente não pode falar, à luz desse princípio não existe justiça sem amor, não existe amor sem caridade, não existe caridade sem justiça. Então é um conceito único. E qual é o propósito do progresso? É um alinhamento a essa justiça natural. Então todas as nossas ações estão direcionadas para esse modelo. E aí nós vamos entender aquela primeira conclusão. Por quê? Qual é o propósito que nós temos com a comunicação social espírita? Ora, por meio do espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova era de progresso moral que lhe é consequência. Esse é o propósito. Todo ato de comunicação espírita, ele tem, dentro dessa perspectiva, um impulso do indivíduo. Mas a partir de que concepções? Primeiro, a gente deve entender, o espiritismo é o elemento fundamentalmente transformador da história da humanidade. Às vezes, nós, os espíritas, nem nos damos conta disso. A gente lida com o espiritismo como se ele fosse mais um. Não, o espiritismo é aí um elemento adicional que apareceu, mais um que está dentro do contexto disso aqui. Não, não é. A doutrina espírita, ela vem causar inúmeras revoluções dentro do pensamento humano. Primeiro, ela vai buscar o espírito como fundamento da natureza. Como é que começa um movimento espírita? Ou mais precisamente, como é que começa o conceito do espiritismo? Nas manifestações físicas. No mundo em que o estudo focava as manifestações da matéria, e a gente deve compreender esse processo, no final do século XVI, temos início com a Revolução da Ciência. Essa revolução, ela volta-se para o entendimento da natureza, ela se concentra na experimentação dos fenômenos, buscando entender-lhe as leis. E onde é que ela culmina? No Espiritismo. Porque primeiro a gente vai descobrir o modo de funcionamento dos fenômenos materiais. Todos eles. E depois que a gente culmina no século XIX, quando todas as ciências estavam amadurecidas, os seus fundamentos, o seu rigor de raciocínio, os espíritos começam as suas manifestações no campo físico. Mas qual é o objetivo da manifestação deles? É mostrar que é possível um movimento físico? Não. Eles estão interessados nas manifestações intelectuais. Então começa o movimento das mesas, e aí Allan Kardec, qual é a primeira explicação que ele tenta dar para o fenômeno das mesas? Uma explicação física. É o resultado de uma ação elétrica ou magnética, ainda o conceito era separado. Maxwell só vai unificar isso no início do século XX. Então, em Kardec, você ainda tem esse conceito da eletricidade e do magnetismo como responsável, como forças ocultas para esse processo. Como se explica o movimento das mesas? Eletromagnetismo. Só que o que convenceu ele de que não se tratava do eletromagnetismo? A manifestação inteligente. A partir do instante em que o efeito físico começou a demonstrar uma manifestação inteligente, ele disse, opa, aqui já não podemos ter uma relação dessa natureza convencional. E ele inaugura, então, um novo modelo de investigação científica, onde ele pega as teorias, livro dos médios, 2 sistemas,
e ele esgota todas as explicações que se pretendia dar e mostra a insuficiência delas para esclarecer o tipo de fenômeno que estava sendo observado. E depois de explicar isso daqui, ele diz assim, olha, o fato é patente. Nessas manifestações intelectuais, surge uma coisa diferente. Primeiro, surge uma metafísica, isto é, uma explicação sobre o universo que não é mais uma explicação materialista. Porque a explicação materialista está baseada exclusivamente em qual conceito? O da matéria. Lembra que Allan Kardec dizia que o espiritismo mataria o materialismo? Hoje a gente tem visto assim, muitas pessoas dizem assim, mas passado já quase 160 anos, 165 nós estamos indo, e o materialismo ainda está aí, né? Tá não. O materialismo morreu no início do século XX. O que restou foi o fisicalismo, que é substancialmente diferente. Para a gente ter ideia, o conceito de matéria mudou. Então, o Espiritismo surge como o último elemento de uma era de materialidade, uma era de materialismo. O último movimento que aconteceu foi com o Espiritismo nesse sentido. Por quê? Depois disso, se começou a perceber o que era o átomo, que é a base central da matéria. Sabe o que significa a palavra átomo em grego? Indivisível. Né? Mas o átomo é constituído de quê? Mas não era indivisível? Não era indivisível? A constituição dele hoje é feita de qual substância? Não é a substância, não. Ele é um ente que é uma onda que se comporta como um corpúsculo. Hein? Heisenberg, um dos autores da teoria quântica, dizendo assim, se alguém leu a teoria quântica moderna e não sentiu tontura e enjoo, não entendeu. Por quê? Ela descaracterizou o conceito de matéria. E para a gente não entrar em estado de perturbação intelectual, nós substituímos o conceito de materialismo pelo conceito de fisicalismo. O que é que diz o conceito de fisicalismo? Tudo pode ser explicado dentro das leis físicas. Mas o que significa physis em grego? Natureza. Tudo pode ser explicado por leis naturais. O Espiritismo, inclusive? Inclusive. Essa é a mudança. Quando Kardec fala sobre o maravilhoso e sobrenatural, ele diz assim, o Espírito não é um ente sobrenatural e maravilhoso. Ele é um ente da natureza. Ele vincula o espírito como um elemento físico, fisicalista. Questão 28 do Livro dos Espíritos. Considerando que o espírito é em si mesmo alguma coisa, não seria mais adequado darmos o nome ao princípio inteligente inerte de matéria inerte e ao princípio inteligente de matéria inteligente? O que Kardec está fazendo na questão 28? Ele está centrando o espírito dentro do fisicalismo. Ele está centrando o espírito dentro de uma concepção natural. O que os espíritos respondem? Não, de jeito nenhum. É isso que os espíritos dizem? As palavras são problemas de vocês. Chamem do que vocês quiserem. Se vocês entenderem o conceito, pouco importa. Então, nós estamos falando de uma matéria inteligente num sentido diferente de matéria, compreenderam? Isso muda tudo. Isso muda todo o processo.
O Livro dos Espíritos é uma revolução. Está lá no frontispício. Do que tratará o tema? Filosofia espiritualista. Hein? O Livro dos Espíritos é um livro de filosofia? É. E é um livro técnico? É. Só que escrito por um pedagogo. Então ele não usa a terminologia obscura. Ele vai direto no ponto. Todo tratado de filosofia, dos sistemas filosóficos, ele tem uma estrutura muito própria. Ele precisa começar por uma metafísica ou uma ontologia, isto é, uma discussão sobre os entes que existem. Por um motivo muito simples. Eu não posso falar de fenômenos se eu não digo que coisas criam os fenômenos. Então eu tenho que começar por uma explicação sobre que coisas existem no universo. Qual é a primeira parte do Livro dos Espíritos? Não. A primeira parte do Livro dos Espíritos é das causas gerais do universo. É um livro, algumas traduções trazem livro 1 ou tomo 1. É um livro de ontologia. Qual é a ontologia espírita? Que coisas existem no universo? Deus, que é o quê? Inteligência suprema, causa primária de tudo que existe. Atenção com o conceito. Primária não é primeira. Ok? Primária não é primeira. Causa primária no sentido de que essa causa ela está inerente. Ela não é outra coisa. Deus está nessa cadeira. Ora, se a gente está dizendo que Deus, ele é onipresente, por esse conceito, ele tem que estar nessa cadeira. E onde Deus está nessa cadeira? Na estrutura que ela respeita, nas leis que trabalham. Então, Deus não é aquele motor primeiro aristotélico, porque o motor primeiro aristotélico, que é o modelo de Tomás de Aquino que a gente entendeu, Deus criou o universo e foi-se embora. Deus está fora do universo, olhando para ele. Aí, de vez em quando, ele ficou com saudade e disse assim, vou reencarnar nesse universo. Aí veio como Jesus. Esse é o conceito, entre aspas, infantil da divindade. Qual é o conceito espírita? Deus não criou o universo e foi embora. O universo só existe porque Deus está aqui. As leis universais funcionam porque Deus as mantém. Por meio do fluido. Allan Kardec, na Gênesis, chega a propor um modelo que é curioso. Ele diz assim, este fluido, na forma de uma providência divina, ele desenvolve uma autonomia. Ele está tão imbrincado dentro da estrutura de Deus que ele expressa uma inteligência própria. Esse é o conceito que a doutrina espírita está falando. Então a gente não tem, quando eu vejo, por exemplo, Richard Dawkins escrevendo um livro como Deus é o Absurdo. Eu concordo com ele. É só ler o conceito de Deus que ele está falando. Porque qual é o conceito de Deus que ele está dizendo que é um absurdo? É esse Deus que fez o universo e ausentou-se dele. O universo é uma coisa, Deus é outra. Qual é o conceito espírita? Deus está imbricado em todas as coisas. Então a gente está falando de panteísmo? Não, a gente não está falando do panteísmo. Porque o panteísmo, a causa são as coisas, Deus é a consequência. Nós estamos falando de outro conceito. Nós estamos falando de um conceito de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Segundo elemento da ontologia espírita, o princípio inteligente, espírito com E minúsculo. O princípio inteligente, para dizer o seguinte, existe no universo um elemento que é capaz de perceber e relacionar-se com o outro e ter, a respeito disso, um impacto íntimo. Terceiro elemento, um elemento que não tem essa propriedade, que é um meio, que é um instrumento, que vincula, que imprime, que impõe,
que é um meio pelo qual o princípio inteligente interage com outros elementos e assimila elementos da lei. Deus, espírito e matéria. Mas a ontologia espírita ela não para aí, porque ela estabelece relações. Matéria e espírito estão em constante processo de interação, ou melhor dizendo, comunicação. Eles estão intimamente relacionados. E este processo de comunicação tem o propósito do progresso. Essa é a ontologia espírita. Primeiro trabalho de qualquer livro de filosofia. Segundo tema obrigatório nos livros de filosofia. Você tem uma ontologia? Tem. Agora você precisa discutir uma epistemologia. Já que você tem uma ontologia, a presença dos seres inteligentes exige uma teoria do conhecimento. Qual é a teoria do conhecimento espírita? Livro segundo da vida espírita ou do mundo espiritual. Porque quem é o ser inteligente? É o espírito. E o que é que ele faz? Ele conhece o universo. Como é que ele conhece o universo? Da vida espírita aparecem todas as formas pelos quais o espírito conhece o universo. O fenômeno da encarnação, o fenômeno da desencarnação, as relações no mundo espiritual, as relações do espírito com a matéria, a volta do espírito a um novo corpo, as sensações e percepções dos espíritos do mundo espiritual, culminando com os 3 reinos. Então, na segunda parte, Allan Kardec faz um tratado sobre epistemologia. Ele só não deu... Mas é uma exploração das manifestações inteligentes do espírito no seu processo de aprendizado. Terceira parte. De que é a parte terceira do Livro dos Espíritos? Prova. Parte terceira do Livro dos Espíritos é sobre as leis morais. Um tratado sobre ética. E Kardec começa. As leis divinas ou naturais. Pronto, resumiu a ética espírita. Todo o processo de aprendizado do espírito diz respeito a este aprendizado. E Allan Kardec vai, neste primeiro tópico sobre as leis morais, ele vai explorar um aspecto muito curioso, que ele diz assim: essas leis foram reveladas aos homens de todos os tempos, ou por outra? E tempos em tempos houveram pessoas encarregadas dessa revelação? Os Espíritos dizem assim, sim. Os homens sábios revelaram as leis da matéria. Os homens bons revelaram as leis morais. Então ele divide as leis em 2 aspectos. O aprendizado das leis físicas que regem o mundo material das coisas e o aprendizado das leis físicas que regem o mundo moral, o mundo ético, do comportamento dos seres. Ele diz assim, e sempre tiveram reveladores desse processo? Sempre. Aí Kardec diz assim, mas dos reveladores, alguns não teriam se enganado? Alguns não teriam revelado coisas de maneira incompleta? Aí os Espíritos dizem assim, constantemente. De vez em quando, eles não cumprem esse papel e eles revelam as coisas parcialmente ou às vezes com erro. Mas por que indícios a gente pode reconhecê-los? Pela abnegação, pelo interesse moral, pelos propósitos que estão ali. Kardec, como pedagogo, diz assim, peraí, então a gente está com dificuldade, né? Porque, em ciência, o método experimental dá conta. É fácil de você ver quando uma coisa não funciona. Você faz o experimento. Se o experimento não corresponde à explicação que você tem, a explicação está errada. Então eu tenho que corrigir o experimento. Todas as vezes que o experimento mostra um comportamento que a teoria não é capaz de explicar, eu tenho que refinar a teoria, porque o fenômeno ele está posto de uma maneira muito curiosa. E essa é a noção da ciência que Kardec tem. Mas como é que eu verifico as leis morais?
Se uma lei moral ela não está certa, como é que eu vou verificar que ela não funciona efetivamente? Porque esse é o problema da moral. Da moral do ponto de vista convencional, porque o que é certo numa comunidade é errado na outra. Então, se a moral ela é especificamente esse processo, e se a revelação vem por isso daqui, nós estamos no salvo, porque a gente não consegue avaliar de onde é que vem esse processo moral como um todo. Aí Kardec faz uma pergunta que é definitiva. Ele diz assim, não haverá um tipo mais perfeito que Deus teria oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os espíritos respondem, o original francês diz, vede Jesus. Aí Kardec diz assim, opa, espera aí. Então eu não posso mais olhar para Jesus de uma maneira convencional. Eu tenho que olhar em Jesus um aspecto muito específico. Que aspecto é esse? O exemplo moral. Qual é o tema do Evangelho segundo o Espiritismo? Os atos comuns da vida do Cristo? Não. Os milagres? Não. As predições? Não. Os pontos que a igreja tomou como fundamento para os seus dogmas? Não. O Evangelho segundo o Espiritismo cuida da moral de Jesus. Procurando investigar de que maneira essa moral ela é coerente. Temos um problema. Como é que a gente vai saber se o exemplo que Jesus nos ofereceu é um fundamento seguro? Só porque Jesus disse, confia em mim? Olha o dedinho. Kardec diz assim, nós precisamos investigar as consequências. Uma coisa é boa ou não por ela em si, mas pelas consequências que advêm disso. Quarta parte do Livro dos Espíritos, penas e consolações. Das penas e gozos presentes, das penas e gozos futuros. O que vem depois do Evangelho segundo o Espiritismo? A justiça divina segundo o Espiritismo. Onde Kardec, ao invés de acreditar no que Jesus disse, ele resolve utilizar uma técnica de exploração muito conhecida do método científico moderno chamado survey, que é uma entrevista dirigida. O que é que você procura no survey? Você levanta alguns conceitos, faz a investigação para ver se os conceitos estão presentes nas práticas, na realidade das coisas. Eu comparo estatisticamente e vejo, olha, esses conceitos estão presentes. Só que Kardec faz isso com quem? Com os espíritos. E ele classifica. Espíritos de assassinos, espíritos suicidas, espíritos criminosos, espíritos infelizes, espíritos maldosos. Vamos ver o que eles têm em comum? O que você está sentindo, meu amigo? Você sabe por que você está sofrendo? O que lhe perturba mais no mundo espiritual? Ele diz assim, feriu essa lei. Por que você está feliz? O que lhe traz felicidade? Obedeceu essa lei. Então ele não fez uma proposição para dizer o seguinte, sigam esta ética, porque esta é uma ética que vocês precisam confiar em mim. É isso que o Espiritismo está dizendo. O Espiritismo está dizendo o seguinte, olha, para garantir a sua felicidade futura, existem regras que, quando elas são atendidas, elas propiciam uma evolução progressiva. Que regras são essas? As que estão no Evangelho. Mas eu não acredito nisso. O problema é seu. Você não acredita, o problema é seu. Então, o Espiritismo, quando ele mostra essa feição,
ele é um elemento extraordinário, mas não no sentido de miraculoso. Ele foge do ordinário pela abordagem que ele está fazendo. Alguns dizem assim, mas a filosofia espírita não tem nada de novidade. Porque os conceitos da filosofia espírita nós encontraremos dispersos em diferentes filósofos ao longo do tempo. Verdade. Só que nenhum deles teve fundamentação empírica, que o Espiritismo trouxe. O Espiritismo trouxe uma abordagem que parte do fato, da experiência, para fazer as ilações filosóficas. Então, a religiosidade no Espiritismo é uma implicação, não é um princípio. Não é um elemento dogmático. A palavra dogma, que é uma palavra que contrasta com a palavra episteme. Em grego, episteme significa conhecimento. Doxa, de onde vem dogma, é crença. E por que o dogma não é um elemento correto? Porque você pode acreditar no que você quiser, você pode ter a opinião que você tiver. Isso é doxa. Eu preciso verificar se a sua opinião é verdadeira. Quando eu verifico que a sua opinião é verdadeira, ela vira episteme, ela vira conhecimento. Daí Kardec ter perguntado em que se funda o dogma da reencarnação. Porque ele está iniciando o processo para investigar uma crença. Ele terá o processo de conhecimento posterior. Essa é a abordagem que está sendo feita. O Espiritismo, ao revelar o espírito dentro da natureza, ele traz implicações sobre uma ética a partir da imortalidade da alma, porque ele pretende, fundamentalmente, alinhar o nosso processo de entendimento para dizer, olha, a sua melhoria intelecto-moral não é opcional. Você vai progredir, agora ou depois. Ou por sua vontade, ou contra ela. Mas você vai progredir. Seja pelos mecanismos de ação, você é o agente do seu progresso, seja pelos mecanismos de sofrimento. Você será paciente do universo e você vai ser impulsionado pelo progresso. Mas eu quero continuar mal. Tudo bem. Eu quero continuar mal. Tudo bem. Estou enjoado de ficar mal. Não lhe disse? Eu não lhe disse que você ia enjoar disso daí? Por quê? Porque o mal não funciona. Esse é o conceito-chave que a gente precisa compreender. A ética espírita, ela é uma ética funcional, no sentido de que ela é a adesão a um conjunto de comportamentos que são capazes de trazer a felicidade para o indivíduo. Por quê? Porque ele passa a ver-se funcionalmente integrado no universo. As coisas fluem. O que é o mal? A interrupção dessa fruição. E é por isso que o indivíduo não permanece nele, porque com o passar do tempo ele vai compreendendo que, olha, não faz sentido isso que eu estou fazendo. Não faz sentido isso. Então há um processo de mudança. Essa lógica, ela vai trazer para a gente uma noção interessante, porque a doutrina espírita vai nos apresentar, a partir daí, uma ideia que é o seguinte: como os espíritos, esses elementos inteligentes da natureza, individualizam-se, viram espíritos com E maiúsculo. Toda a segunda parte do Livro dos Espíritos, Kardec começa definindo o espírito com E maiúsculo, que é um ser inteligente que individualizou-se e ganhou consciência. Esse constitui a humanidade. No item 100 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma exploração psicológica sobre os tipos humanos. E ele classifica as 3 ordens de espíritos, em suas inumeráveis classes. Então, o que ele faz? Ele faz uma apreciação didática, isto é, ele faz uma organização para a gente entender como se dá o progresso da humanidade, da terceira ordem, que são os espíritos
imperfeitos, da segunda ordem, que são os espíritos bons, para a primeira ordem, que são os espíritos puros. E ele encadeia esse processo. Aonde? Na terceira ordem estão os espíritos maus e ignorantes, ou seja, eles desejam o mal, ou eles ignoram a realidade das coisas, suas inúmeras classes. Na segunda ordem são aqueles espíritos que desejam o bem, ou seja, procuram integrar-se à natureza pelo progresso intelectual e pelo progresso moral. E na primeira ordem são os espíritos que completaram esse processo. Essa é a noção de humanidade. Então a gente pode dizer assim, quando nós estamos fazendo o esforço da comunicação social espírita, que é uma ciência natural que contempla Deus, o espírito, a matéria, a comunicação e o progresso como fundamentos explicativos da natureza, qual é o nosso propósito? Pegar os espíritos de todas as ordens e apontar para a primeira ordem. Esse é o propósito. É disso que nós estamos falando quando os espíritos discutindo esta nova fase de progresso moral, nós precisamos parar e pensar um pouquinho sobre do que se trata esse progresso. Qual é a noção que a gente tem dessa ideia de progresso? E aqui cabe essa distinção interessante, tá? No cristianismo, a visão era de uma história com uma narrativa finalística. Deus criou as coisas, não criou? Uma existência para você, alea jacta est, a sorte está lançada. Se você for bom, céu. Se você for mal, averno. Eita, mas aí é difícil. É mesmo. Séculos depois era assim, não, tem um negócio aí de um purgatório que é assim, se você não foi tão bom, se você não foi tão mal, você pode ir para o purgatório para tentar... Resolveu? Não, não resolveu. Kardec analisa isso no Céu e Inferno, com maestria, destrinchando todo esse processo. O iluminismo disse assim, olha, o que a gente vê na natureza é outra coisa. E opôs-se àquela visão do cristianismo romano. Ok? E aqui é importante a gente distinguir isso. Existem duas posturas diferentes entre a visão grega, que é a que orienta o cristianismo romano, e a visão hebraica, que é o que orienta o cristianismo primitivo. Essa visão ela parte do seguinte aspecto. Para a Grécia, uma coisa só é verdadeira se ela for compreensível. O centro da articulação grega é a razão humana. Para não ser um motivo de hubris, isto é, o orgulho exacerbado, a causa da razão são os deuses. Então, os deuses dão ao universo uma ordem. E o Deus mais importante do universo da teologia grega é o Deus Apolo de Piton. Apolo venceu a serpente que era a geradora do caos. E quando Apolo venceu a serpente, o universo ganhou uma ordem. E o universo com uma ordem, ele passou a ser compreensível. Por isso a felicidade grega é um entendimento. Esta é a teologia apolínea, o culto do Deus Apolo. O homem será feliz pela razão. Portanto, o que não é compreensível não é verdadeiro. Só para a gente pontuar, havia uma outra tendência na Grécia, que era o culto a Dionísio, ou Baco. Em Dionísio, a cultura dizia o seguinte, não, o homem só é feliz quando ele abre mão da razão, quando ele se entrega aos sentidos. Então Baco entregou ao homem o vinho, para que ele obnublasse a razão e experimentasse as coisas sem raciocínio. Do culto a Dionísio surgiram os bacanais, ou o culto a Baco, que é a hedonez da entrega completa aos sentidos como movimento religioso. Em Israel,
numa cultura que se opõe a esse processo, Deus ou as leis da natureza não estão submetidas a um entendimento humano. A concepção hebraica de Deus, ela é resumida no seguinte sentido: o propósito do homem é revelar. O propósito de Deus é esconder-se. O homem tenta revelar e Deus se esconde. O homem tenta revelar e Deus se esconde. E o que eles querem dizer com isso é um princípio muito interessante. Se para os gregos o mundo poderia ser verdadeiro se fosse compreensível, para os hebreus o mundo é, compreenda você ou não. O mundo é, não o que você entende. O mundo é o que ele é. Porque Deus não lhe pediu permissão quando criou o mundo. Ele não lhe perguntou como é que o mundo deveria ser. Então, entender o mundo é um problema seu, não é um problema de Deus. E essa mudança de postura vai trazer para a gente essa noção de que progresso passa a ser uma aproximação do conceito do que o universo é. Essa é a aproximação que reapareceu no iluminismo. E esse é um ponto importante. Essa relação de ética e moral, quando no grego você tem o conceito ethos com eta e ethos com épsilon, eles definem aquelas noções diferentes que a gente tem especificamente no conceito de moral. Então, quando nós estamos falando de um progresso moral, nós não falamos de um progresso onde você vai ter que se comportar de acordo com o que eu disse, porque eu sei as normas.